que era o dia do Arcanjo Rafael, e eu trouxe uma oração que eu faço muito para o Arcanjo Rafael para fazer hoje. Hoje, como eu não consegui marcar com alguém para entrevistar, porque estava todo mundo muito ocupado, eu sou entrevistador e entrevistado. Vou contar algumas coisas para vocês de como eu cheguei à espiritualidade, ao conhecimento das terapias holísticas e energéticas. Vou começar com orações, vou falar um pouquinho também de crianças, porque eu sou muito fã de crianças e acho meio estranho que em São Paulo eu vejo hoje muito mais cachorros do que crianças na rua. E isso, um veterinário homeopata, há uns anos atrás eu entrevistei, e ele falou que o número de cachorros ia crescer muito em São Paulo, porque ele estava atendendo uma porção de casais jovens, casados recentemente, e os casais diziam que estavam preferindo ter cachorros do que filhos, porque cachorros eram mais interessantes e mais baratos de criar. Achei isso uma coisa meio maluquinha e achei que não ia acontecer. Mas em uns 4, 5 anos que eu entrevistei, a coisa de fato aconteceu. Não tenho nada contra cachorro, mas tenho tudo a favor das crianças. Mas eu vou começar com uma oração que eu achei interessante, uma oração para Jesus Cristo, que eu achei muito interessante. Ela apareceu na minha livrariazinha, em Pompeia, na véspera do dia das eleições para prefeitos e vereadores. Eu vi a oração, achei interessante, considerando a data, eu pensei que seria interessante fazer a oração para Jesus para ver se a condição política de São Paulo melhorava bastante. Mas depois eu pensei e achei que, de fato, para uma cidade melhorar, não adianta ficar esperando só ações de políticos. O ideal é cada um de nós se conscientizar que devemos e podemos melhorar em todos os aspectos da nossa vida. Claro que considerando a espiritualidade, as coisas de outras importâncias que não são muito divulgadas atualmente, para que a gente melhore e também ajude a melhorar parentes, amigos e pessoas com quem a gente tem contato. Então, eu vou começar o nosso programa com essa oração. Claro que eu vou adaptando alguns trechos do texto para coisas que eu acho melhor do que como está escrito. Começa assim: conversa com Jesus. Durante 9 dias orar. Eu acho muito mais importante orar muito mais dias para Jesus do que 9 dias. E o texto começa assim: ó Senhor, meu Jesus Cristo, no Senhor eu deposito toda a minha confiança. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é meu Pai espiritual, é um dos maiores senhores do universo, o Rei dos Reis. O Senhor, quando vivo, fez um paralítico andar, um leproso se curar. Então, nesse momento, e fez muitas outras coisas, curando pessoas. Então, nesse momento, eu lhe peço que faça o seguinte. E aí você diz a graça que você quer alcançar. Para mim, nesse início, eu peço para
melhorar sempre e manter sempre muito boa a minha saúde física, mental e emocional. Depois a oração conhece. O Senhor, a oração continua falando para Jesus o que ele conhece. Senhor Jesus, o Senhor conhece minhas angústias, preocupações e eventuais lágrimas, e o Senhor sabe que eu o considero um divino amigo. E como preciso alcançar esta graça, eu lhe peço esta graça agora. Aí vocês pedem a graça que estão querendo nesse momento. Claro que a gente pede a Jesus, mas a gente se esforça também para a gente ajudar a receber a graça, criar a própria graça. Com o Senhor, Mestre Sagrado, eu ganho ânimo e alegria para viver. E assim, do Senhor eu espero tudo com fé e confiança. E pede mais uma graça. E depois vem o último pedido de graça. Faça, Divino Mestre Jesus Cristo, que antes de terminar esta conversa que terei com o Senhor durante muitos dias, eu alcance rapidamente esta graça que peço agora com muita fé. E pede a graça final que a gente quer receber. E o texto e a oração termina assim: com gratidão vou divulgar para bastante gente esta oração, enviando mensagens ou passando para as pessoas, para que muitas pessoas se aproximem do Senhor e aprendam a ter fé e confiança na sua misericórdia. Ilumine os meus passos como o sol ilumina durante muitos dias o amanhecer e testemunhe o nosso diálogo. Jesus Cristo, tenho confiança total no Senhor e peço que cada vez mais o Senhor fortaleça a minha fé. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Agradeço por minha grande graça alcançada. E a outra oração que eu citei, que eu faço todo dia para mim, para meus parentes e amigos, é para o arcanjo Rafael. Então eu vou fazer aqui, se vocês puderem guardar mentalmente ou copiar, ou se não, pode me telefonar para o 3063 1115 e eu mando de alguma maneira, ou pela internet, ou uma xerox dessa coisinha que eu acho muito, muito interessante, essa oração, que foi criada por uma senhora que tem um espaço que chama Presente dos Anjos. E eu aprendi com ela quando fiz um atendimento com ela e gostei muito. E a oração é assim: apelo ao Senhor, querido e bem-amado arcanjo Rafael, para que eu, se vocês quiserem citar outras pessoas, citam as pessoas. Eu cito, como eu já falei, amigos, parentes e alguns conhecidos que estão com doenças ou com problemas mais sérios. Querido e bem-amado arcanjo Rafael, rodeie-me, envolva-me com os seus anjos da divina cura. Arcanjo Rafael, que a divina luz da verdadeira cura seja direcionada sobre mim e sobre todas as pessoas que eu citei. Arcanjo da cura divina, desejo que a sua luz penetre aqui agora, em cada molécula, em cada célula de nossos corpos físicos, de nossos corpos emocionais e dos nossos corpos mentais. Arcanjo Rafael, faça com que a energia da cura divina se manifeste em nós, através de nós e ao redor de nós. Na força da luz em meu coração, peço que a poderosa luz crística ilumine totalmente os nossos seres, a tudo perdoando, a tudo libertando e a tudo que curando.
Querido e bem-amado Arcanjo Rafael, invoco seu auxílio e bênçãos para a cura total dos nossos seres e para a conservação de nossa saúde. Conservação da minha saúde e das pessoas que eu citei para o Senhor, Arcanjo Rafael. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Graças lhe dou, querido Arcanjo, por ouvir as minhas preces. Que assim seja. Agora eu vou falar um pouquinho de uma coisa que até eu estou colocando no Jornal Alternativo Impresso, que vai sair, a nova edição vai sair esta semana. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de crianças e uma coisa interessante que aconteceu, durante o tempo do meu último casamento, eu conheci bastante duas netinhas da minha esposa na época. Depois ela decidiu se separar e eu saí, me mudei, né? E achei engraçado que quando as menininhas iam à casa da avó, quando chegavam lá, né, levadas pela mãe, ou pelo pai, ou pela própria avó, elas diziam: vovó, por favor, chame o Bebeto, porque nós queremos que ele esteja aqui todas as vezes que a gente vem visitar a senhora. Aí ela me chamava e eu ia lá brincar com as menininhas, que eram pequenininhas, né? E continuei sendo amigo delas, né? Aí uma vez foi engraçado que elas me chamaram, eu morava perto da casa da avó delas, e quando eu cheguei lá, as duas disseram, elas estavam mais ou menos com 5 e 7 anos, as duas disseram: Rob, nós queremos falar para você se você aceita que nós adotemos você como nosso vovô postiço. Eu achei uma beleza ser adaptado para vovô postiço. E aí foi mais engraçado ainda, porque a mais novinha, a Clarinha, ela tinha 4 anos, quase 5 anos, e ela disse: vovó, quero falar uma coisa para a senhora. Eu gosto muito do Rob e eu quero casar com ele. A senhora não fica brava comigo por causa disso? Eu dei muita risada com essa gracinha de uma menininha de 5 anos, né? E falei para ela: Clarinha, não dá para você casar comigo, porque eu sou muito mais velho que você, eu tenho muitos anos mais que você. Ela disse: Bebeto, mas quando eu crescer nós ficamos parecendo que temos idade parecida. Eu achei muito inteligente, muito engraçadinho, mas claro que não tem nada a ver, é a amizade que nós temos muito. E agora no jornal atual, a nova edição que vai sair essa semana, eu coloquei um texto da irmãzinha da Clara, que é a Beatriz, que também a gente chama de Bibi. Ela tem 8 anos, vai fazer 9 em novembro, e ela é muito inteligente, escreve bem, está escrevendo, está acabando de escrever um livro, tendo 8 anos, escrever um livro eu acho uma maravilha, quero ler o livro para ver se é bom mesmo e ver se é possível publicá-lo. Mas a avó dela me passou outro dia um textinho dela que ela fez no colégio, num dia lá, num trabalho no colégio que ela estuda. E
eu achei o texto dela muito, muito interessante e coloquei no jornal e vou ler para vocês. O texto começava com uma pergunta na escola, né? O que é paz para você? E a Bibi respondeu: paz para mim é ter calma e respirar fundo, que tudo é capaz com calma e paciência, e para mim isso também é ótimo para ficar tranquila, em silêncio, lendo alguma coisa, um livro ou um gibi, ou brincando na varanda onde eu moro, e observar a rua e, é claro, relaxar e ter liberdade. Eu achei uma maravilha ela definir a paz com tudo isso, né? E a outra pergunta era: e como é possível evitar uma briga? E ela respondeu com uma palavra só: conversando. Eu achei muito interessante esse texto e lembrei de um estudo científico que eu li há pouco tempo, há um ano e meio atrás, que crianças até 7 anos normalmente aprendem por dia, e todos os dias até os 7 anos, 25 vezes mais coisas que qualquer adulto de qualquer idade consegue aprender por dia. E eu achei isso muito interessante. A explicação é que as crianças até os 7 anos, elas utilizam o tempo todo o cérebro inteiro, não só o hemisfério racional, que é o que muitos adultos só utilizam. Nós temos o hemisfério racional, o hemisfério criativo, intuitivo, do outro lado, do lado direito, né? Na parte de trás, a parte prática do cérebro. E é interessante que a gente treine para utilizar sempre o cérebro inteiro, não só a parte racional. E por isso que as crianças estão muito, muito inteligentes. E aí eu também lembrei, pensando nas crianças, lembrei de coisas que a minha filha, que hoje tem 30 anos, quando era criança, foi uma experiência muito interessante para mim, que foi a primeira e única filha biológica que eu tive. Eu tinha ajudado a mãe da minha filha a criar outras filhas que ela tinha tido no primeiro casamento, e me dei muito bem também com essas enteadas. Mas quando a minha filha, elas quando eu conheci tinham 6 anos, 8 anos, então foi mais fácil para eu ter contato com elas. E quando a minha filha nasceu, eu tinha 44 anos. Aí eu fiquei um pouco preocupado, pensando: puxa, 44 anos, não tenho experiência com criancinhas recém-nascidas, então não sei se vou ser um bom pai. E na época eu tinha um restaurante na praia de Paúba, quando ela nasceu, e ela nasceu aqui em São Paulo, né? Aí eu fiquei com a desculpa de que tinha muita coisa para fazer no restaurante, lá na praia de Paúba. Eu vinha muito pouco para São Paulo. A mãe dela é que ia nos finais de semana com a criancinha bem pequenininha. Eu ficava um pouco com ela, mas ainda tinha dúvida sobre se seria um bom pai. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, ela devia ter uns 6, 7 meses, e eu cheguei num domingo à noite em casa, ela estava no colo da Isabelle, filha da mãe dela do primeiro casamento. E quando ela me viu chegar, a minha filha Roberta, ela se jogou no meu colo.
eu tomei um susto que ela podia ter caído, mas fiquei emocionadíssimo. E pensei, puxa, minha filha já me reconhece com 6, 7 meses de idade como o pai dela. Então, eu posso me esforçar para ser um bom pai dela. Aí eu fiz o seguinte, eu ia para o restaurante que eu tinha, só na sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, sábado e domingo. E ficava aqui em São Paulo, na minha casa com ela, segunda, terça, quarta e quinta. Então era uma beleza que eu brincava sempre, todo dia com ela, saía com ela para vários lugares que eu ia, ela ia comigo, né? Aí ela foi crescendo e andando, aí a gente andava um pouquinho na rua também. E houve uma vez que eu achei uma coisa bem interessante. Ela estava com 6 anos, aí eu já estava morando em São Paulo, já tinha vendido o restaurante. E uma vez a gente estava andando na rua, acho que eu estava indo para o banco, ela estava indo comigo, e ela disse, papai, faça uma coisa, não deixe mais a sua barba crescer, porque ela está parecendo um pouquinho branca, aí as pessoas que veem você comigo na rua ou em qualquer lugar, acham que você é meu avô, não meu papai. Então corte a barba para parecer só meu papai. Eu achei muito interessante, né? Porque eu tinha 50 anos, podia ser avô dela, que tinha 6, né? Mas ela queria que fosse papai, aí a barba estava só um pouquinho branquinha, mas eu cortei e não deixei mais a barba crescer. E achei isso muito bom, porque eu hoje vejo muitos idosos com uma imensa barba branca, e eu não quero de jeito nenhum ter essa barba, não. Quero ficar sem barba nenhuma. Então, pensando na minha filha, eu lembrei de várias coisas curiosas que também ela fez comigo. A mãe dela decidiu se separar de mim quando ela tinha uns 10 anos e falou para mim, logo em seguida falou para a filha, na mesma hora, no mesmo local, na casa que estávamos. Aí a minha filha, não lembro bem qual era um instrumentozinho que ela tocava, não sei se era um violãozinho, ela começou a cantar sozinha lá em cima da casa. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou te amar, meu amor. Eu achei engraçado, né? Perguntei se ela estava cantando isso para quem. E aí ela me falou, eu estou cantando para minha mãe amar você a vida inteira. Eu achei engraçado, ela não ficou amando, mas ficamos amigos até hoje, tudo bem. E eu achei muito interessante. E agora, recentemente, né, eu mudei de casa há um ano, estou arrumando as coisas, muitas coisas que eu tinha escrito e muitas coisas que eu tinha também recebido da minha filha, de outras pessoas. Eu achei várias coisas dela que ela me escreveu. Quando era meu aniversário, ela escrevia uns textos e mandava, em outras oportunidades também. E eu achei engraçado que ela me elogiava e dizia o que me deixou muito feliz. Papai, você é o melhor pai de todo o universo. E ela falava isso quando tinha já separado. Quando ela tinha uns 11, 12 anos, eu fiquei muito emocionado e cada vez mais ligado com ela, né? E acho que foi por tudo isso aí que aconteceu com ela e com as netinhas atuais que eu gosto muito de criança e gosto muito de brincar com as crianças, mesmo pequenininhas que eu não conheço, né? E
Agora eu vou contar para vocês como é que eu me liguei com a espiritualidade, porque quando eu vendi o restaurante para ficar mais com a minha filha, eu já estava perto dos 50 anos, e aí eu pensei, agora eu vou querer montar um negócio que eu goste bastante. Então vou montar uma livraria. Eu montei uma livraria e aí observei que às vezes algumas pessoas pediam livros de espiritualidade ou de terapias energéticas e não tinha nada. Aí eu lembrei que quando eu era criança, tinha uns 6 anos de idade, meus pais me levaram para uma igreja para começar a fazer um curso da primeira comunhão, né? E eu achei meio estranho que era uma senhora que dava o curso de preparação para comunhão, né? Que ela dizia o tempo todo, todos vocês são pecadores. Aí eu perguntava para ela, o que é pecador? É quem pratica muitos pecados. E o que é pecado? Eu não sei o que é pecado. Eu tinha 6 anos, né? Ela disse, pecado é tudo que você faz de mal para os seus pais. Ora, eu não faço nada de mal para os meus pais. Me dou muito bem com eles porque eles são ótimos pais. Conversa mole. Você faz pecados para seus pais. Aí eu não entendia nada. E um dia eu disse, não faço nada disso, então não tenho pecado. Ela disse, tem sim, se não tiver esses todos que eu citei, você tem o pecado da masturbação. Aí eu não entendi nada, você sabia lá o que era masturbação quando eu tinha 6 anos? Falei com meu pai, ele ficou horrorizado também, e disse, não presta mais atenção no que essa mulher fala. E aí, quando teve a comunhão, antes tinha que falar com o padre no confessionário, e ele também dizia que tinha que contar os pecados para ele perdoar. Eu não fiquei com era muito criança, né? Mas não fiquei com nenhuma animação, mas confessei que não tinha pecado nenhum. Aí fiz a comunhão e depois tinha uma reunião das crianças perto da igreja para tomar um café com um lanche. Então, como era perto de onde eu morava, e eu conhecia o caminho, meus pais me deixaram nesse lugar tomando café e foram para casa. E quando acabou o café, eu saí, fui andando para a rua, para a casa dos meus pais, e aconteceu uma coisa terrível que eu achei que foi influência daquilo tudo de falarem de pecado. Eu tive uma diarreiazinha e sujei a minha roupa. E a partir daí eu fiquei ligado à Igreja Católica, nem conhecia nenhuma outra igreja. E assim foi durante muitos anos. Eu não me liguei à espiritualidade, já estava quase com 50 anos. Aí aconteceu uma coisa interessante que eu chamo de coincidências entre aspas. Eu ainda estava casado com a mãe da minha filha, e um dia ela chegou para mim na livraria onde eu estava e disse, Roberto, faz um favor para mim, faz um anúncio para divulgar a minha confecção. Ela tinha e tem ainda uma confecção de roupas femininas que eu quero colocar no programa do Gasparetto numa rádio. Aí eu falei, mas Andréa, divulgar confecção de roupas femininas numa rádio e com uma pessoa que é espírita, deve falar dessas coisas assim, eu acho que não funciona esse anúncio.
Aí ela disse, não, eu não estou querendo ter resultados para a minha confecção, eu quero ajudar o Gasparetto, porque eu estive no centro espírita dele, achei muito, muito interessante e quero ajudá-lo a manter sempre o centro dele tão interessante. Eu digo, tá bom, então se é isso, eu vou ouvir o programa dele para ver como é que eu posso fazer o anúncio para você. Ouvi o programa do Gasparetto, na época era Rádio Mundial, mas ainda tinha outro nome, chamava Rádio Difusora, e eu achei curioso, era falando de espiritualidade, de espiritismo, e meio no final do programa ele deu a dica de um livro. Aí eu falei com a Andréa, minha esposa na época, André, olha, ele deu uma dica de um livro. Como eu tenho uma livraria, acho que seria mais interessante divulgar a livraria. Aí ela disse, tá bom, então fala com ele para divulgar livros de a tua livraria e eu pago durante 3 meses os anúncios, depois você decide o que quer fazer. Eu digo, tá bom. Aí ela passou os dados para o Gasparetto, e no primeiro dia do programa, eu recebi vários telefonemas, acho que uns 12 telefonemas, de pessoas dizendo, nós ouvimos o Gasparetto divulgar um livro, indicar a sua livraria, nós queríamos mais detalhes sobre esse livro para saber como é que podemos comprar. E eu não tinha lido o livro, né? Como falei para vocês, nunca tinha lido livros espiritualistas, né? Aí eu tinha ouvido, o livro chamava Alegria e Triunfo. Aí eu falei para as pessoas que me telefonaram que eu ia pedir o livro para a editora e passava os dados e poderia vender. Aí eu li o livro, achei muito interessante, liguei para as pessoas e vendi alguns. Aí fiquei pensando, puxa, vou ter que ler vários livros que o Gasparetto vai indicar, né? E eu pensava que o programa era uma vez por semana, então pensei, então vou ter que ler um livro por semana. Depois é que eu percebi que eram 3 programas por semana e a Andréa tinha feito o acordo de divulgar a minha livraria em todos os programas. Então ele indicava toda semana 3 livros e as pessoas ligavam e queriam os dados. Aí eu tinha que ler, né? Aí comecei a pedir para a moça que trabalhava com ele, para ele indicar para mim qual livro que ele ia falar no próximo programa, para eu comprar antes, dar uma lida e falar para as pessoas. E aí foi muito engraçado, porque a coisa durou 3 meses, com 3 programas por semana. Então, em 3 meses, eu tive que ler 39 livros espiritualistas. E aí eu adorei tanto, espiritualistas e de terapias energéticas. Aí eu adorei tanto que decidi que só leria a partir daí livros dessa área. E, de fato, isso já tem quase 20 anos e até hoje eu leio muitos livros espiritualistas e logo em seguida eu fui convidado pela moça que trabalhava na Mundial se eu queria fazer um programa e eu comecei a fazer um programa de entrevistas, entrevistando terapeutas e escritores de livros espiritualistas. Gostei muito, aprendi assim com o que eu ouvia, né? E um pouco tempo depois, eu lembrei, como eu tinha sido publicitário, né? Eu lembrei, vou procurar uma editora que tenha livros nessa área, ver se ela quer fazer anúncios no meu programa, no programa que eu tinha na Mundial, né? Liguei para uma editora Ground, a gerente disse que não
eles não faziam anúncios de livros, o que poderíamos fazer era que eles teriam um curso de terapia, que chamava na época Cura Prânica, e se eu quisesse eu poderia divulgar em 2 programas o curso, e eles me dariam o curso para fazer gratuitamente. Eu pedi a explicação do que era a cura prânica, não entendi muito, mas resolvi fazer o curso. Fiz, gostei muito, mas no primeiro dia eu já achei que ia ser difícil eu me dedicar a uma terapia assim. E, curiosamente, quando eu cheguei em casa, eram umas 19 horas, a minha esposa estava deitada na cama já. Eu disse: ô André, o que é isso? 7 horas da noite, você já está deitada, vai dormir? Ela disse: não, estou com uma dor na coluna muito forte e por isso eu resolvi deitar, para ver se dói menos. Aí eu falei: eu fiz um curso de cura prânica, posso experimentar fazer em você, embora eu não conheça tudo, né? Ela disse: pode fazer sim. Eu fiz nela, né, com aquelas dificuldades de quem está começando um curso, né? E fiz uns 20, 25 minutos, aí fui tomar banho. Quando eu voltei, ela disse: Roberto, muito obrigado, a minha dor passou. Eu fiquei impressionadíssimo, mas também fiquei achando que talvez ela estivesse dizendo isso para me incentivar a fazer a prática. Mas a outra aula foi no domingo. Quando eu cheguei na aula, falei com vários outros participantes do curso, e vários disseram que tinham feito, quando chegaram em casa, em parentes ou amigos, uma sessão de cura prânica e tinham tido bons resultados também. Eu fiquei impressionado e continuei muito atento na aula do domingo. E achei muito legal, mas ainda fiquei com dúvida se eu iria praticar aquilo. Mas aí aconteceu outra coincidência, coincidências entre aspas. Na segunda-feira, a senhora que trabalhava comigo na livraria não foi trabalhar. Na terça também não. Eu estranhei, porque ela era bem séria, né, como empregada. Na quarta-feira ela chegou, aí eu fiquei até assustado, ela estava com o rosto super inchado, com uma cara assim bem complicada. E eu perguntei: Graça, o que é isso? Deve ser coisa de dente, você foi no dentista? E ela disse: seu Roberto, eu fui, mas ele disse que não pode fazer o tratamento que eu preciso, porque eu estou grávida. Aí eu disse: Graça, eu posso te fazer uma energizaçãozinha que eu aprendi nesse final de semana. E ela me falou uma coisa estranha: o que é isso, espiritismo? Se for espiritismo eu não quero. Eu digo: não tem nada de espiritismo, é uma terapia. Aí ela disse: então faça. Aí, assim que eu ia começar a fazer, eu lembrei que a professora do curso tinha dito que quando a gente atendesse uma grávida tinha que fazer uma energização bem delicada, bem leve, para não afetar o futuro bebezinho, né? Então eu fiz com muita delicadeza, uns 7 minutos só, né, da energização, e achei que não ia ter resultado nenhum, né? Mas aí a Graça foi para a parte da frente, onde era a livraria, eu fiquei na parte de trás, onde era o escritório, e depois de uns 40 minutos eu pensei: vou ver a Graça como está, acho que não deve ter acontecido nada. Mas eu entrei na livraria, ela estava no telefone e fez assim para mim, o sinal de positivo. Aí quando ela desligou o telefone, eu cheguei perto dela e aí fiquei impressionadíssimo, porque
o inchaço tinha desaparecido totalmente. E ela disse: seu Roberto, eu não sei bem o que foi que o senhor fez, mas muito obrigado. O rosto desinchou totalmente e a dor passou totalmente. A partir daí eu fiquei impressionadíssimo e comecei a praticar e a estudar todas as bases do que na época chamava cura prânica, que eu hoje chamo de pranaterapia. E aí, também na mesma semana, primeira semana depois do curso, eu ainda atendia uma moça que era cozinheira em casa, tinha queimado os dedos com óleo muito quente, eu fiz a cura prânica na mão dela, e até a vermelhidão da queimadura dela nos azeites sumiram. Ela disse que as dores passaram totalmente. Aí eu fiquei impressionado e pratiquei, estudei muito, e até hoje, depois disso eu fiz vários outros cursos, né? Esse primeiro chamava cura prânica, agora eu chamo de pranaterapia. Mas eu fiz reiki, radiestesia, radiônica, cromoterapia causal, neuróbica e exercícios cerebrais, e dou os cursos. Vou até conversar hoje aqui na Pax para ver quais desses cursos que eu posso dar aqui, porque aqui é um lugar também muito interessante, com uma energia muito positiva, então é bom para dar cursos. E uma coisa que foi uma experiência ótima, quando eu fiz esse curso, minha filha já tinha uns 4 anos, e até essa época, sempre que ela ficava com alguma doencinha, eu ficava super preocupado, porque não sabia bem o que é, ela pedia para ajudar, eu não sabia o que fazer. E depois que eu fiz o curso, né, de pranaterapia, aí, quando ela tinha algum probleminha, eu fazia a cura prânica nela e sempre tinha bons resultados, ela ficava muito animada e me pedia sempre. E curiosamente, foi me impressionando muito, que até quando ela estava com febre, que na época preocupava muito a mãe dela e a mim também, aí eu fazia um pouco da pranaterapia e a febre passava em pouco tempo, 1 hora e meia. Aí, claro que eu fiquei super fã da cura prânica, que eu agora chamo de pranaterapia, e comecei a me interessar, e logo, como eu tinha experiência de professor, eu fui professor de criatividade em faculdades de publicidade, então, logo, o pessoal da cura prânica me convidou para dar cursos, aí eu comecei a dar cursos e gostei muito dessas coisas. E anos depois, eu fiz programa na Rádio Mundial durante 12 anos. E quando eu já estava há mais de 11 anos fazendo programa, muitas pessoas me ligavam e perguntavam se eu conhecia um óculos 100 graus que era bom para melhorar a visão. Eu dizia: não conheço. E logo depois, um rapaz que foi à livraria me pediu para ensinar para ele exercícios para melhorar a visão. Eu disse: eu também não conheço isso. Eu conheço a cura prânica, que pode ajudar a melhora da visão, mas eu nunca usei em pessoa nenhuma. Ele disse: não, eu tenho um livro que o Gasparetto me deu, que tem os exercícios para melhorar a visão. Eu achei engraçado, porque já tinha tido a ligação com o Gasparetto, né, na leitura dos livros espiritualistas e depois fazendo programa na Mundial, logo em seguida ao programa dele. Aí eu li o livro, que era do Meir Schneider, achei a história fantástica, né? Que ele contava que nasceu com muitos problemas de visão
e que quando tinha 6 anos, os pais o levaram no médico oftalmologista, ele morava na União Soviética. E o médico fez cirurgias nos olhos dele e ele ficou quase cego. Aí eu vi os exercícios, ensinei para o rapaz, né? E aí achei interessante, porque eu pensei, puxa, eu já uso óculos de grau há uns 50 anos, há quase 50 anos, então vou fazer os exercícios também. Comecei a fazer os exercícios do método do Meir Schneider, que chama Self-Healing, e aí eu conheci também algumas terapeutas visuais que me ensinaram como fazer adequadamente os exercícios do Meir Schneider e do Dr. Bates, um médico americano que criou exercícios para a visão também. Eu comecei a fazer os exercícios e comecei a perceber que havia uma melhora da visão. E aí eu lembrei que eu já usava óculos, que eu comecei usando criança, com 5, 6 anos. Eu já usava óculos há uns 57, 58 anos e fiz os exercícios durante 1 ano e melhorei muito a visão e não precisei mais usar óculos de grau. Então fiquei muito impressionado. Aí conheci também uns óculos que o pessoal da rádio perguntava se eu conhecia, que é esse óculos aqui, que é cheio de furinhos, que direciona a visão como exercício e que também é um bom exercício para melhorar a visão. Aí, em função disso, e logo eu conheci o Meir Schneider e a Sylvia Lakeland, os dois se curaram de cegueira quase total fazendo os exercícios. Aí eu achei muito interessante que eu escrevesse um livro. Falei com o Meir, ele disse que um bom nome era esse, Yoga para os Olhos. Então, eu escrevi esse livro, publiquei, e um amigo me falou que fazia esses óculos. Aí eu comecei a divulgar e tenho um monte de pessoas que já me ligaram dizendo que tiveram excelentes resultados fazendo os exercícios. Então, se vocês quiserem conhecer o Yoga para os Olhos, eu já fiz aqui na Pax uma palestra, e aqui na Pax tem o livro e os óculos para vender, vocês podem vir aqui. Mas se vocês quiserem saber mais coisas, podem me telefonar para o 3063 1115, aqui em São Paulo, ou enviar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Aí eu dou mais dados sobre essa prática de exercícios para melhorar a visão e também sobre outros cursos que eu dou. Se vocês quiserem fazer, pode ter aqui na Pax, aí eu indico para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima quarta-feira, quando teremos um novo programa, espero que aí entrevistando terapeutas interessantes, como eu sempre entrevisto. Muito obrigado e até a próxima semana. Muito obrigado, Glaucia.